Alô, Danusa? Boa noite, você está por aí? Olá, boa noite. Estou aqui Que bom. mexendo aqui, ó, compartilhava aqui. Deixa eu só Maravilha. permitir. Pronto, vocês me veem? Sim, perfeito. Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho, né? O Célio, o deputado Célio já está aqui presente também, está chegando. E depois você nos diz aí como avançar, tá legal? Tudo bem. Nós vamos ter música aí? Célio, você está sem o microfone. Não te ouvi. Não estou me ouvindo. Será que é por causa... Eu acho que eu não estou ouvindo o Célio. Célio, quer testar o microfone? No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina. Oi, Célio. Uma solução para isso é você sair da sala e entrar de novo. É muito comum dar esse problema. Mas se você entrar e voltar, com certeza resolve, tá? Aqui é o professor Carlos Machado, tá? Você fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins dos urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tango. Livre de acordes dissonantes, pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes, ouvido. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da voz, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém. Alô? Boa noite. Boa noite. Agora tá funcionando. Pronto. Tô ouvindo só a Tropicália. Carlos, por favor, pode tirar a música. Gente, então, 7 horas, né? Vamos começar aqui o nosso segundo encontro do ciclo de debates, ações e desafios no enfrentamento à Covid-19. Eu sou Danusa Marques, professora do Instituto de Ciência Política da UNB, e o ciclo de debates ele é organizado pelo Instituto de Ciência Política, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UNB e pelos grupos de pesquisa do IPOL. Nesse ciclo de debates, a gente sempre tem ciclo de debates, e aí, nesse semestre terrível, a gente está recebendo, então, nomes da política, da gestão pública, da sociedade civil organizada, para discutir o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus do ponto de vista da política e da ciência política. E aí, hoje, então, eu saúdo aqui o deputado Célio Studart, do PV de Ceará, professor Lúcio Renaud, professor do IPOL, diretor do Instituto, líder do LAPSIP, do grupo de pesquisa LAPSIP, e envio minhas saudações aqui também ao público que está nos acompanhando. Hoje, então, dia 30 de abril, o tema é o Congresso, Decisão e Isolamento, e é sobre essa temática, então, que o deputado Célio
vai conversar com a gente. Então, a nossa organização está sendo mais ou menos 30 minutos, pode ser, deputado? Perfeito. Então, 30 minutos para o deputado Célio Studart apresentar os seus comentários, enfim, seu ponto de vista e sua análise sobre como está o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Congresso. E depois a gente segue para 15 minutos de comentários do professor Luz Renaud. Depois, então, a gente passa para as perguntas do público. Eu peço para que o público me envie privadamente as perguntas, então é só clicar no meu nome ali na lista de usuários da sala e iniciar um chat privado e me manda, por favor, as perguntas. Me mande também seu nome completo, sua instituição, e aí eu vou organizar as perguntas e depois, então, da apresentação do deputado Célio Studart e dos comentários sobre o professor Luz Renaud, a gente vai passar para as perguntas do público. E eu queria só lembrar uma coisa antes da gente começar, que é para os estudantes do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UNB enviarem também pelo chat, privadamente, uma mensagem para o professor Carlos Machado, indicando também o nome e a matrícula, porque ele vai fazer esse registro, porque a gente vai fazer a certificação de quem está participando daqui, para contabilizar como crédito de seminário da pós-graduação, tá? Ele já colocou a mensagem aqui embaixo, né? Vou mandar a mensagem no privado para ele. Eu passo a palavra agora, então, para os... pode mandar privadamente para o Caio, não precisa ser no público. Para você não passar sua matrícula para todo mundo. Eu passo a palavra, então, ao deputado Célio Studart, e agradeço muito a sua disponibilidade em conversar com a gente sobre as ações no Congresso e sobre o seu ponto de vista e o seu trabalho nesse momento tão crítico que a gente está enfrentando. Boa noite, professora Danusa. Boa noite, professor e amigo Lúcio. Boa noite a todos que estão, né, ao público, estudantes, enfim, todos do IPOL que estão presentes e também aqueles que não são, mas estão aqui com esse intuito, esse interesse de podermos discutir, né? Meu áudio está ok? Pronto. Essa abordagem, né, estive conversando com o professor Lúcio sobre uma abordagem que nós poderíamos trazer acerca da questão de como o Congresso Nacional está produzindo nesse momento de pandemia. Curioso, eu participei de uma reunião mais ou menos ali no dia 15, quando houve aqueles conflitos da manifestação que o presidente participou, acho que foi dia 15 de março. No dia, ali foi domingo, na segunda-feira eu fui a uma reunião na residência oficial do presidente Rodrigo Maia, com alguns deputados que estavam presentes, todos já bastante temerosos, com máscaras, e ali nós debatíamos como seria o procedimento da Câmara até então, né? E aquilo me deu uma certa preocupação no ponto em que, não há problema mencionar isso, em que uma semana antes daquele momento eu havia tido uma conversa com o presidente da Câmara e outros deputados e nada nós conversávamos sobre corona. Então, isso me chamou muita atenção. Uma semana depois, nós estávamos reunidos de máscara, a maior parte, preocupados, ou seja, uma semana. O tema era totalmente outro das nossas conversas, era a questão do governo com o parlamento, o que é que nós enfrentaríamos, a reforma administrativa, tributária, a pauta geral que o Congresso tinha, subitamente, abruptamente, se converteu em o que nós vamos fazer agora, né? E, naquele momento, um dos deputados que estavam presentes, médico, disse, olha, conversei agora com o ministro, até então, o ministro Mandetta, e a situação é muito difícil, a gente realmente não tem como continuar. O parlamento, já temos até senadores ou deputados com sintomas da Covid, vamos para um formato digital, né, para uma sessão remota. E, de fato, é o que nós estamos, até agora, trabalhando nessa sessão remota. Se estiver falando muito rápido, eu peço que me avisem. E eu abaixo, tá ok? Eu estou atento aqui no tempo também para não me exceder. Estou fazendo esse preâmbulo
só para demonstrar como nós também fomos pegos de surpresa. O parlamento foi pego de surpresa. Eu falo com muita clareza de que, como eu disse, uma semana antes nem se debatia, nem se pensava na possibilidade. Então, rapidamente, com a ajuda da Apple e com a ajuda do Google, foi feito um sistema de votação remota. Essas duas empresas auxiliaram o Congresso brasileiro nessa questão e, a priori, pensávamos, olha, vamos manter as sessões, e ainda mantivemos naquela semana, mas só com os deputados dentro, sem entrar tanto os assessores, sem entrar, ainda numa vã ilusão de que nós conseguiríamos, com poucas restrições, continuar nossas atividades. Lê do engano, porque não foi possível. De fato, cada parlamentar teve que voltar ao seu estado, à sua base, e trabalhar de forma remota, como temos feito até agora. O que é que nos chama a atenção, e que eu penso que seja importante colocar nesse debate, professor Lúcio, professora Danusa, é um grande número de proposições, um número que supera a média dos períodos anteriores, no sentido dos meses anteriores. Salvo engano, são 1.305 ou mais proposições até agora, tanto da Câmara como do Senado, obviamente mais da Câmara, pela quantidade de membros, 825 da Câmara, enfim. E, obviamente, uma celeridade maior naquelas pautas que são enviadas pelo governo federal. O que chama a atenção nesse momento é que realmente o Congresso Nacional ele sempre esteve muito atento às medidas provisórias do governo, tanto que se falava muito que na prática quem executa é o legislativo, quem legisla é o executivo, ou havia esse tipo de brincadeira, né, com as funções, né, no sentido de que talvez uma crítica de que o governo editasse muita medida provisória e de que o parlamento tivesse um poder talvez muito grande acerca das emendas ao orçamento, que na prática é o que acaba sendo executado dentro dos estados e municípios por parte desse envio dos deputados. O fato é que esse momento nos trouxe algo que já estava ocorrendo, nos trouxe de forma mais cristalina um protagonismo muito forte da Câmara dos Deputados, um protagonismo muito forte do Congresso, mas ressalto que a Câmara dos Deputados tem tido uma força maior, um peso maior, até pela sua representatividade mais abrangente, ao ponto até de gerar algumas críticas do Senado, no sentido de que só tem votado o que a Câmara faz, a gente só chega aqui para a gente carimbar o que a Câmara decidiu, o que a gente faz aqui. E, bom, na minha visão, isso se dá por uma série de fatores, que eu acredito que o professor Lúcio vai poder elencar, talvez até com mais lucidez. Eu penso que isso tem a ver com, obviamente, o número de deputados, tem a ver com a pressa que os deputados têm a mais no sentido de mostrar resultado. O Senado, por ser ter um mandato maior, né, realmente o ritmo é diferente e não deveria ser igual, porque se fosse igual, baixaria uma casa. Realmente, ritmos diferentes, casas distintas se complementam. É minha perspectiva. Mas penso que a Câmara, até pela sua representatividade enquanto representação popular, ela se preocupa com essa demonstração de trabalho de uma forma diferente. Nós temos deputados muito jovens, nós temos uma renovação muito grande, enquanto no Senado você tem uma idade mínima ali de 35 anos, na Câmara nós temos deputados de 21, 22 anos, 23, 24, 25, ou seja, são garotos, são jovens. Eu tenho 32, mas me sinto jovem também, me jogo para o time dos jovens, não sendo tanto, mas se o roxo enganar, eu me permito a isso. Então, o que penso desse protagonismo da Câmara? Isso se dá, obviamente que acredito que boa parte da ciência política, minha formação jurídica não me apresentei, eu sou advogado, minha formação profissional, eu sou advogado, então minha formação é no ramo do direito,
não sou cientista político, mas acredito que o que se chama costumeiramente de governo de coalizão tem sido bastante complexo nesse momento, ao ponto em que a Câmara define a sua agenda no combate ao coronavírus e ponto. O governo federal define que, além do combate ao coronavírus, ele tem uma preocupação econômica e uma preocupação de popularidade, de compreensão política do momento. Talvez nesse embate com os governadores, talvez nesse embate com outros protagonistas, o executivo perde um pouco do seu foco, do trabalho em frente ao combate ao coronavírus e adota preocupações, pelo menos é a percepção que boa parte de nós deputados temos, preocupações outras que não agregam ao debate acerca do enfrentamento do corona. E isso, mais uma vez, eu vou fazer aqui uma analogia, não sou um político dado a fazer muita analogia com futebol, mas teve outros que faziam melhor do que eu. Mas eu posso compreender que é mais ou menos como se a bola estava ali pro atacante fazer o gol, o atacante preocupado com outra coisa é o meio de campo que está fazendo, né? Sem nenhuma analogia ao Centrão, mas é o meio de campo que está fazendo no sentido de que o parlamento tem tido uma posição de preocupação que talvez as pessoas naturalmente ou em outros países vissem mais ou deveriam ver mais na figura do executivo. Porque a figura do executivo é simbolizada muito mais claramente por uma pessoa, porque é um chefe do executivo. O parlamento, por ser um colegiado, mesmo tendo presidente da Câmara, mesmo tendo presidente do Senado, presidente do Congresso, mesmo tendo também a força dessas figuras, é um colegiado onde eles dependem muito dos votos dos demais. É comum, não é raro, é comum nós encontrarmos votações que aparentemente era interesse do presidente da Câmara que fossem aprovadas e não são. Então, não há um domínio de votos, como pensam alguns, tão grande ou tão forte. Não há. É muito mais fácil para o governo federal fazer uma base dentro da Câmara, o presidente da Câmara fazendo da Câmara. Né? Então, não tendo sido feita pelo governo federal de forma sólida, até então, não tendo sido feito, e também não tendo o presidente da Câmara o domínio que se pensa que ele tem acerca desses votos, tem o domínio de pautar, tem o domínio de conversar com relatores, tem o domínio tem muito poder, mas não o que se imagina que tenha. Então, realmente, o Congresso fica mais livre, essa sensação que nós temos, liberdade de legislar sem tantos receios, ou seja, sem que se precise negociar os projetos com o líder do governo. Os projetos passaram a ser aprovados em consenso com todas as lideranças partidárias. É óbvio que os partidos maiores têm uma voz maior, têm uma voz mais influente, mas é comum ouvir dizer com quem nós precisamos conversar para aprovar essa urgência ou aprovar esse projeto. É com o líder do governo? Não. O governo não tem base. É com todos os líderes. Conversa com todos os partidos, principalmente com os maiores. Isso é algo novo. Mesmo estando na minha primeira legislatura como deputado federal, vindo de uma caminhada onde eu era vereador aqui de Fortaleza, sei que isso é algo novo. Esse discurso é novo, acerca de que o acordo para a aprovação de projetos deve passar muito mais por uma anuência da maioria dos líderes do que da autorização do governo federal. No que isso traz de consequência, do meu ponto de vista? Um grande número de matérias aprovadas,
traz a urgência de temas que não necessariamente são os temas prioritários do governo federal. Ressalto aqui o caso do auxílio emergencial, que era R$200, o Congresso, a Câmara, aumentou para 600, e teve que ficar repetindo o tempo todo que o governo estava autorizando, que o governo concordou, para não desautorizar o governo. Mas a mensagem presidencial era clara, era R$200. Era R$200. Foi a Câmara que tomou o pontapé de transformar em 600. Isso está ocorrendo com muito melindre, é verdade, com muito melindre. Os deputados têm que ficar repetindo que não, o governo está autorizando, não, o governo está concordando, mas a gente vê que na prática não é isso que está ocorrendo. Vamos pegar outro ponto bastante importante, o apoio aos estados, entes federados. A Câmara pensou de uma forma, aprovou, o governo reclamou, o Senado pensou em outra, e não há consenso. E não há consenso até então, né? E não há consenso. O presidente da Câmara afirma sua posição, o seu pensamento, os seus cálculos, o governo afirma outro, o governo, por outro lado, vai por outra via para tentar convencer o Senado, mas o Congresso é um só. Não adianta uma casa sem a outra. As duas têm que pensar conjuntamente ou não chega para ser sancionado, né? Então, acerca desses 1.305 proposições, obviamente, boa parte também foi enviada pelo governo federal. A Câmara não tem outra reflexão importante nesse momento. Eu acredito que a Câmara tem mostrado arrefeceu a sua oposição às pautas governamentais, ao ponto em que não arrefeceu a sua oposição à figura do presidente. Essa distinção me parece importante colocar aqui. Ou seja, o sentimento de preocupação com o combate ao corona faz com que boa parte da oposição tenha votado e esteja votando matérias que o governo elenque como prioritárias. Mas não tem feito disso um alinhamento com a figura do presidente da República, que continua roubando espaço dos debates por causa das crises políticas que tem encontrado dentro da sua administração. Então, os pontos que eu gostaria, obviamente, prioritariamente, de levantar nesse debate, é que me parece positivo a Câmara, o Parlamento, só a Câmara, mas o Congresso, o Parlamento, tomar a frente dessa situação no sentido de compreender que é um poder também de criatividade, é um poder de solução, é um poder que que não está ali para carimbar o que o governo federal pensa. É muito comum em câmaras municipais ou assembleias legislativas a gente vê uma atuação muito pautada em um mero uma analogia grosseira, rude, mas muitas vezes nós escutamos. A Câmara está ali meramente como escritório para carimbar o que o prefeito quis. A Assembleia está ali para carimbar o que o governador quis. Eu acho que o Congresso Nacional Brasileiro tem mostrado uma postura diferente, tem dado foco e ênfase à questão dos profissionais de saúde. São projetos majoritariamente voltados aos benefícios, à proteção desses grupos profissionais de saúde. São projetos que não têm enfrentado de forma muito profunda a questão econômica ainda, embora já se debata muito o que é que nós vamos fazer, o pós ainda já é uma palavra muito dita, mas ainda não são os projetos prioritários na pauta, e me parece que nesse embate de crises e de brigas, uma coisa tem sido percebida pelos deputados: nós ganhamos unidos. Nós ganhamos quando nós temos mais ou menos o norte do que aprovar. Porque um dia é aprovado 2, 3, 4 projetos de um, ou a urgência, a maior parte temos mais urgências têm sido aprovadas de fato do que projetos, o que é natural. Porque a urgência, a título de explanação, é um instrumento meramente para que aqueles projetos não tenham que passar por um trâmite
normal, natural, de comissões e possam ir direto ao plenário. Como nós não temos boa parte das comissões instaladas ainda, então alguns projetos estão tendo aprovação da sua urgência de forma mais rápida, né? Nós fizemos também, acredito que mais de 15 proposições entre projetos e indicações nesse sentido também, priorizando, obviamente, a questão dos profissionais de saúde. Um dos projetos que eu fiz também que não há um consenso, tinha a ver com a fake news no período de pandemia, para que ela tivesse um tratamento diferenciado, ou seja, mais rigoroso, com uma pena mais rigorosa para as fake news no período de pandemia, até porque a fake news, em geral, ela denigre a honra ou a dignidade de uma pessoa. No período de fake news, ela pode causar até mortes, né? Ela pode informar de uma forma que prejudique vidas, não é mais só a honra ou a dignidade. Só que como o termo fake news virou tudo, né? Então tem sido difícil, né? Talvez se tivesse colocado outro nome, né? Notícias falsas não tinha dado esse problema. Não tinha dado esse problema. Portanto, os debates são mais difíceis, são feitos de formas virtuais. Nós estamos mais pobres no sentido de, por não ter ali o microfone, o parlamento, da forma que nós estamos habituados a ter. Nós estamos com um debate minimizado, ou seja, reduzido, já que não tem o calor do momento, não tem aquela força, não tem o contraponto de uma forma tão clara. É difícil, não é como era antigamente, simplesmente você chegar, pega o microfone, empurra um pouquinho quem está do lado e fala. Mas dessa forma que está, não é possível. E talvez por isso o que está sendo votado de fato é o que é consensual, já que não é possível, em via de regra, consensual. Poucas foram as matérias não consensuais que foram levadas ao plenário, poucas. Então, nós temos participado das sessões de forma remota, né? Ou seja, através de um aplicativo, como mencionei, auxiliado por empresas na sua configuração, e também ligando à TV, porque aí você acompanha o aplicativo, acompanha a TV, e assim você não tem um espaço muito grande para debater. Então, são muitas proposições, com pouco espaço para debate, mas que, dentro das capacidades e competência do parlamento, me parece que tem sido um poder que não tem faltado à República nesse momento, né? Até porque não sei se esse número está correto, mas acho que são 20 e poucos parlamentos. O professor Lúcio talvez tenha esse número, eu não tenho aqui de cabeça. Não são mais do que 20 e poucos parlamentos que estão abertos, funcionando. Não sei se esse dado é verídico, é isso. Então, o parlamento continua ativo, continua produzindo, tem feito o seu papel, tem feito sua parte. Alguns temas estão no stand-by porque realmente são de incômodo para boa parte dos deputados. É a questão também do fundão eleitoral. Temos que abordar isso é inegável, falar de um assunto que é tão comentado. Outros temas acerca do congelamento ou redução do salário de servidores, funcionalismo público, enfim, em geral. É um tema que também ainda não está bem acertado, mas como nós imaginamos que a pandemia, uma previsão pessoal minha, conversando com alguns deputados, a gente deve talvez retornar fisicamente, talvez em julho, embora previsões sobre essa pandemia a gente já viu que a maior parte não dá certo, né? Mas temos que ter expectativas. Acredito que daqui para lá esses dois temas que coloco, talvez não prioritários no sentido para a pandemia, mas prioritários no imaginário popular, devem ser enfrentados também. Devem ser enfrentados, dada a pressão, dada a mobilização da população. Então,
Para concluir, até pelo tempo aqui, uma mensagem final que eu coloco seria realmente de números, né, que foram recebidas 38 matérias do Executivo, a Câmara já aprovou pelo menos 27 matérias, e se nós pararmos para ver, é muito, tratando sobre um único tema, é de fato algo inédito, isso é muito, e se nós compreendermos também que a maior parte das ações que devem ser feitas no combate ao coronavírus, elas partem do Executivo, o Parlamento está indicando caminho A, caminho B, caminho C para determinadas circunstâncias, significa que o Parlamento está moldando as ações do Executivo. Então, significa força ao Parlamento. Isso é um sinal de força do Parlamento. Ou seja, não está esperando decisões judiciais, não está esperando o encaminhamento do Executivo para tomar frente e resolver determinados pontos e circunstâncias, mostra um ativismo, lógico, porque tem que ser ativo, um ativismo parlamentar, legislativo, recorde, novo e surpreendente até, diria, em um período que talvez a gente imaginasse que o parlamento fosse ficar arrefecido e os governos, ou seja, o poder executivo estadual e federal e municipal fossem dar o tom. E não, me parece que quem tem dado o tom, de fato, é o Congresso e os governos estaduais, muito mais do que o governo federal. Essa é a mensagem que eu coloco a priori, e óbvio, se tivesse esquecido de algo mais importante nos questionamentos ou no debate, estou aqui para contribuir. Muito obrigado, professora Danusa, muito obrigado, professor Lúcio, seguimos aqui. Muito obrigada, deputado Célio Student. Eu passo agora a palavra, então, para o professor Lúcio Renó, para fazer os seus comentários, suas perguntas. Muito obrigado, Danusa. É um prazer estar aqui com o deputado Célio Student. É uma honra, na verdade. Eu queria parabenizar a iniciativa, não é, dos nossos colegas da coordenação da pós-graduação, principalmente o professor Carlos Machado, que teve a iniciativa brilhante, eu diria, de promover ou nos provocar, não é, a virmos aqui colegas da universidade e figuras que estão na linha de frente do combate, não é, à pandemia do coronavírus, e os nossos deputados e senadores, assim como todos os nossos gestores públicos, estão nessa linha de frente desse combate, não é, em momentos, em estágios diferentes aí dos processos de política pública, não é, no Congresso, claramente numa etapa decisória, não é, sobre políticas públicas, mas fundamental para o enfrentamento dessa grave crise que a gente enfrenta. Então, parabéns pela iniciativa de colocar academia e gestores, figuras públicas, políticos, enfim, para debaterem esse tema. A minha fala vai apresentar aqui alguns números relativos, não é, à atuação do Congresso, e depois tentar entender ou tentar provocar um debate sobre como tem sido, não é, a relação executivo-legislativo nesses anos mais recentes, e aí todos vão perceber que há uma convergência grande com o que o deputado Célio nos narrou da sua experiência vivida dentro do Congresso, tá? Que é de um Congresso mais altivo, um Congresso que tem mais autonomia para o controle da sua própria agenda, e de um Congresso que age com tempestividade, com celeridade. Esses são elementos, para quem estuda, não é, a relação executivo-legislativo e a atuação do Congresso há muitos anos, elementos novos. Então, a minha interpretação converge claramente com a do deputado, não é? E é bom quando isso acontece, não é? Porque, de fato, nos dá uma certeza maior, não é? Ouvindo isso de quem está lá dentro, praticando, não é, essa nobre tarefa, não é, de elaboração legislativa, de fiscalização do executivo, enfim, como Célio. Eu vou colocar aqui, se vocês me permitem, no bate-papo público. Pronto, perdão, eu apertei o botão errado.
Agora, eu acho que foi, não é um link da Câmara dos Deputados, que eu, me preparando para essa fala de hoje, me deparei com ele, me foi indicado, não é? Pela própria assessoria do deputado Célio, que eu achei extremamente interessante, porque ele traz um balanço de tudo que está sendo feito na Câmara, né, no Congresso, acerca do enfrentamento dessa grave crise. E aí fica muito evidente, não é, isso que já foi mencionado, não é? Nós temos um Congresso ativo, e nós temos um Congresso que avança a sua própria agenda, e que tem tido, até mais do que isso, uma preocupação com o social e as repercussões, não é, para a vida das pessoas, muito aguda nesse momento. Desculpem, perdão. Perdão, gente. Então, o que a gente vê, como eu ia dizendo, é um Congresso muito engajado socialmente, muito preocupado com a vida das pessoas, e isso não é só de agora, tá, pessoal? O que a gente percebe, olhando para essa nova legislatura, desde o seu princípio, uma relação diferente com o Executivo, em comparação com períodos históricos recentes, anteriores, e uma capacidade, não é, de tomar medidas rápidas. Primeiro semestre, só para exemplificar, no primeiro semestre de 2019, nós tivemos o rompimento da barragem lá em Minas Gerais, que foi trágico também, né, um evento trágico para o nosso país. E naquele momento o Congresso, a Câmara dos Deputados principalmente, agiu com muita rapidez, aprovando propostas naquele momento que atendiam diretamente às necessidades da população. Isso me impressionou. Eu olhei dados de 2019 no primeiro semestre, e outra coisa que me impressionou muito foi o número de proposições legislativas iniciadas naquele mesmo ano pela legislatura nova e aprovadas até o primeiro semestre, ou seja, que já tinham sido encaminhadas pelo legislativo. Era um número histórico. 9 ou 10, se não me falha a memória, eu cheguei a escrever um artigo de jornal sobre isso, enquanto que em anos anteriores o recorde tinha sido uma, se eu não me engano, no primeiro ano da legislatura eleita em 2014, ou seja, em 2015. Então você tem nessa nova Câmara dos Deputados, e na sua relação com o Poder Executivo, algo diferente, e muito diferente. E isso fica evidente olhando esses dados do enfrentamento ao Covid, não é? Nós temos um número relevante de proposições legislativas que já foram transformadas em norma jurídica, ou seja, que já atravessaram todo o processo legislativo. E aí cabe também destacar que isso envolve o Poder Executivo, né? Nós já tivemos várias proposições que já foram transformadas em norma jurídica num tempo muito célere, muito rápido, e nós temos um volume, não é, de proposições e de atuação do Legislativo muito grande, não só na forma de proposição, mas também em requerimentos de informação, encaminhamentos para o Legislativo. Então tem toda uma pletora aí de formas de atuação legislativa que estão sendo utilizadas com frequência pela Câmara nesse momento específico de crise. Então a gente vê uma capacidade de resposta para aqueles que são céticos acerca do processo legislativo, como lento ou como não sendo possível de ser coordenado com tantos partidos políticos, o que a gente vê é algo diferente, né? Apesar, não é, das nossas dificuldades de governabilidade, não é, que tem a ver com uma multiplicidade de partidos políticos com representação significativa dentro da Câmara, a gente consegue ver, sim, um papel de liderança e de coordenação dentro dessa Câmara na pessoa dos líderes e, em particular, do presidente da Câmara, que também merece ter um destaque aqui, uma menção, porque é um ator-chave nesse processo de coordenação. Então, é possível também que se fosse
outra pessoa, a gente não tem como especular muito claramente sobre isso, mas a pessoa importa, né? É isso que eu quero dizer, como é fato não só no legislativo, como na própria burocracia, no executivo, enfim. Então, assim, a gente tem um cenário novo de um legislativo socialmente preocupado, engajado, e de um legislativo que não é submisso ou dependente do executivo. Isso também é muito novo, é muito diferente do que a gente já viu no passado, né, onde a liderança do processo legislativo era feita pelo executivo, que foi o que o Célio falou agora há pouco. A gente vê uma inversão desse processo, ou pelo menos esse processo mais atenuado, tá? Porque, obviamente, o executivo continua tendo um papel relevante. Muitas das proposições que estão apresentadas são na forma de medida provisória, feitas pelo próprio Poder Executivo para atacar a crise, e aí cabe destacar que medida provisória é para isso mesmo. É para ser usada nesses momentos de crise, é para isso que ela foi pensada e desenhada. Então, o Executivo está certo de fazer isso. Muitas são de créditos extraordinários, mas tem muita coisa de caráter substantivo também sendo encaminhada pelo Executivo. Mas o papel, não é, de destaque do Legislativo, principalmente nesse aspecto que eu achei muito interessante, que o deputado Célio ressaltou, não é, voltado para preocupações sociais e de questões de saúde, por exemplo, que afetam a vida e a qualidade da vida, diferenciando do Poder Executivo, que traz aí uma preocupação muito mais com a economia, não é, e com a recuperação da economia. Eu acho isso bastante interessante, algo que também faz sentido se a gente levar em consideração a literatura sobre a produção legislativa, do Poder Legislativo no Brasil, que tem esse caráter mesmo de engajamento social. E, obviamente, que tem a ver com a proximidade, não é, do deputado, principalmente com o seu eleitor, não é? O deputado tem uma proximidade muito grande com o seu eleitor, muito maior do que o Senado, não é, Sério? Isso talvez explique um pouco da diferença do grau de engajamento, não é, do deputado com o eleitor em relação ao Senado, e faz com que a pressão sobre o deputado seja muito maior para atuar e apresentar proposições e ser mais ativo. Então, acho que tem a ver com o tipo de mandato, né, o tipo de sistema eleitoral que está associado com a eleição do deputado e do senador, e o tempo de mandato também, que é diferente. Então, são duas casas diferentes, mas que se complementam, como você bem colocou também, e que são necessárias e que têm perfis muito diferentes. E aí você espera mesmo uma atuação diferente. O Senado é uma casa revisora, por definição, não é? E de representação estadual, e não necessariamente de representação da população. Então, tem funções diferentes que eu acho que estão atuando até com bastante sintonia nesse momento. O porquê disso, não é? Por que dessa diferença, eu acho, que a gente está destacando aqui na atuação do Poder Legislativo nessa última legislatura e na relação executivo-legislativo? Eu acho que isso tem, e aí eu vou encerrar a minha fala tentando apontar uma ou outra ideia associada com essa explicação possível, tá? Que a gente tem que colocar como hipótese até a gente testar isso melhor, mas eu acho que são hipóteses bastante razoáveis e plausíveis. Primeiro, o aumento de poder, não é, de participação do legislativo nas decisões nacionais do país, menos a reboque do executivo e mais autônomo, tem a ver com mudanças institucionais que ocorreram no nosso sistema nos últimos anos. Eu tenho falado muito da mudança nos ritos de tramitação das medidas provisórias, são sucessivas mudanças, né, que vêm desde 2001 e que têm reduzido aí a autonomia do Poder Executivo de edição dessas medidas e de passar a margem, não é, do Poder Legislativo. O Legislativo aumentou seu poder de influência sobre as medidas provisórias. Um segundo ponto tem a ver com a questão do controle do orçamento, e aí com a ideia, né, de você ter um orçamento impositivo relativo às emendas orçamentárias dos parlamentares, que era também um instrumento importante de poder que o Executivo detinha, com grande autonomia. Ele perdeu muito da sua autonomia. Então, você vê aí movimentos institucionais claros de diminuição,
da autonomia do poder executivo frente ao legislativo, nesses dois instrumentos de poder importantes que a literatura sempre apontou aqui no Brasil. Esses dois vêm mudando significativamente, dando mais independência e controle para o poder legislativo. Isso afeta a capacidade do legislativo de controlar a sua própria agenda. Não é? E aí o cargo de presidente da Câmara, ele passa a ser um cargo central no funcionamento do sistema político brasileiro, porque é, em última instância, a pessoa que tem voz sobre o que entra na agenda do legislativo. Quando a presidência da Câmara é muito atrelada ao Poder Executivo, e anteriormente isso acontecia por questões institucionais, o Poder Executivo mandava. Quando isso não ocorre, você tem uma margem maior para essa capacidade de coordenação das lideranças dentro da Câmara e de impor sua própria agenda, e é o que a gente vem vendo desde o começo do governo Bolsonaro, na verdade, até desde antes. Tá? A gente pode pensar que algumas dessas mudanças já começaram a ocorrer no governo Dilma, muitas dessas mudanças refletem aquele período lá atrás, elas se consolidam ou se aprofundam, de certa forma, num momento de fragilidade ali do governo Temer, quando ele enfrenta aqueles dois processos de votação sobre sua retirada do cargo, não é? Antes disso, ele até recupera um pouco da proeminência, né, do Poder Executivo, consegue aprovar aquela PEC do teto, não é? A famigerada PEC do teto, que foi uma primeira PEC aprovada de autoria do Executivo em muito tempo. A Dilma não tinha conseguido fazer, tinha desistido até de fazer propostas de PEC, avançar no Congresso, tinha muita dificuldade de negociação com o Congresso, e isso eu acho que se consolida agora com o Bolsonaro. Mas vejam, não é só uma questão do Bolsonaro, isso tem elementos estruturais e institucionais que estão por trás desse fortalecimento do poder legislativo, e o poder legislativo vem se aproveitando, não é, de circunstâncias de crise do Poder Executivo para avançar mais essa sua autonomia institucional. Ao mesmo tempo, também tem um outro componente aqui, se eu estiver falando muito, por favor, você me corta meu microfone, tá, Danusa? Tem um outro elemento aqui importante, que é eu vejo como uma fragilização dos partidos políticos no Brasil nesses últimos anos também. A lei que estabeleceu, não é, a discussão da lealdade partidária, depois abriu várias janelas para mudança partidária, criou a instabilidade e abriu ali uma possibilidade de aumento do número de partidos, porque ao invés de permitir que você mudasse de partido, ela fala que para mudar de partido você tem que criar um partido novo. Então, a resposta óbvia da elite política foi: vamos criar partido novo, né? Porque aí a gente vai se acomodar melhor na nossa estrutura, e cresceu, inchou muito o quadro partidário, que torna mais difícil a coordenação do executivo na construção de uma coalizão majoritária. Então, acho que esses dois elementos estruturais que são importantes para a gente entender o que está acontecendo hoje. Para além disso, nós temos no Poder Executivo, hoje, uma liderança que, apesar de formada no próprio Legislativo, não tem uma agenda legislativa forte ou significativa, no sentido de quantitativamente grande. Não é? E quem ainda dita, de certa maneira, ou dá as diretrizes da relação executivo-legislativo no Brasil é o presidente, é o líder do governo. Não é? É responsabilidade do presidente construir maiorias. E esse presidente optou por uma forma de construir maiorias, pelo menos até agora, parece que está sinalizando um outro caminho, dadas as dificuldades encontradas, de negociar proposta a proposta com frentes suprapartidárias, descartando ou desprezando os partidos políticos e, de certa forma, subestimando o poder do presidente da Câmara. Isso tudo está mudando na própria estratégia do executivo, mas é um executivo que adotou essa estratégia de enfrentamento. Eu acho que o que caracteriza, não é, o estilo Bolsonaro de governar é o enfrentamento, é o ataque, é a incapacidade ou a dificuldade enorme de negociação de pontos, não é? Tanto é que quem acaba fazendo isso depois são outros atores do seu governo. Mas, enfim, é um governo que optou por uma estratégia de confronto e de disputa, ao invés de uma estratégia de conciliação e de cooperação. E isso se reflete nas dificuldades que ele tem de fazer sua agenda avançar no Congresso. Eu vou dar um número também do primeiro ano do governo dele.
que mostra essa relação conflituosa. O número de vetos do presidente é muito maior do que qualquer um dos seus antecessores, e o número de vetos revirados, não é, pela Câmara, me fale agora o termo técnico, o Célio pode até me ajudar depois, mas o número de vetos que a Câmara derruba do presidente também nunca foi tão grande quanto agora, tá? O que mostra o poder da Câmara no enfrentamento direto com o presidente da República. Então, a gente tem uma situação institucional de fortalecimento da Câmara, e eu vou concluir com essa fala, e uma situação conjuntural de exigir que a Câmara se imponha na disputa política e de ausência, não é, de influência ou de limitada influência do Poder Executivo nos trabalhos da Câmara. E aí o que resultou disso foi essa maior proeminência, né, do Poder Legislativo nesses últimos anos, e não foi diferente no enfrentamento da crise. Vejam a rapidez com que propostas foram aprovadas, propostas de autoria do próprio Legislativo, o que é incomum, e a quantidade dessas propostas que estão já, se não aprovadas, em vias de serem aprovadas, portanto, avançadas dentro da tramitação do processo legislativo. Então, a gente tem um cenário realmente diferente, um cenário que coloca o Poder Legislativo, principalmente a Câmara dos Deputados, em evidência em relação ao passado recente. Era isso. Muito obrigado, tá? Foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu não coloco perguntas para o Célio necessariamente, mas eu abro o debate reforçando, não é, o que o Célio falou, apresentando aí uma narrativa um pouco mais longa no tempo, tentando identificar as causas desse processo. Muito obrigado. Obrigada, Lúcio. Pergunto agora para o deputado Célio se ele prefere que eu já passe as perguntas do público ou se prefere fazer um comentário ao Lúcio e depois passo as perguntas. Eu acredito que o Lúcio complementou de forma muito brilhante ideias que nós estamos aqui mais concordando do que discordando qualquer coisa. Então, não tenho algo mais a complementar. Acho que foi muito brilhante o que ele já colocou aqui para nós, de modo que acredito que as perguntas podem trazer temas mais novos, né? Tá bem, então eu vou passar aqui para receber uma pergunta do público, e eu queria fazer uma pergunta também. Começando pela pergunta recebida, a pergunta da Amanda Vitória Lopes, que é do programa de pós-graduação em Ciência Política da UNB, ela pergunta o seguinte: no início da fala, o deputado comentou rapidamente sobre a relação entre Câmara e Senado, e gostaria de explorar um pouco mais esse ponto. Como tem se dado a relação entre as duas casas durante a pandemia? Os projetos da Câmara a respeito da Covid-19 têm tido andamento no Senado? O oposto é verdadeiro? E outra pergunta da Amanda é a seguinte: em relação à experiência do deputado Célio no Ceará, também podendo comentar em relação a outros estados. A pergunta é a seguinte: na falta de uma coordenação do Executivo, tem havido uma pressão dos estados por resposta do Legislativo Federal, pela Câmara do Senado. Em relação a isso, queria saber se há uma diferença na resposta de deputados e senadores aos governadores em demandas relacionadas à pandemia. Essas são as duas perguntas da Amanda. A minha pergunta vai também muito no sentido do que o Lúcio debateu, que, pegando até uma frase sua, deputado, que você fala da atividade legislativa acelerada, que ela seria recorde, nova, até surpreendente, né? Isso me fez pensar, tanto num quadro mais amplo, mas também uma questão específica que a gente debateu aqui no nosso seminário na semana passada, e que a professora Michele Fernandes, que estava como comentadora no evento passado, ela tanto disse isso, quanto também publicou um texto no Estadão, dizendo que talvez a gente esteja vendo a emergência de um novo pacto federativo. E Lúcio falou aqui, né, que os deputados eles são muito mais próximos das suas bases do que, junto também, né, com os governadores. E aí eu fiquei pensando aqui, também vejo essa tendência, não é de que o governo, de que o executivo tenha aberto mão
da sua prerrogativa de iniciativa, mas que, na verdade, desde 2016, de 2016 de forma mais evidente, é que o que a parte da literatura tem chamado de fim da Nova República, né, a gente tem uma disputa muito maior, né? Então, a gente tem um contexto de muito mais disputa, e em ciência política a gente sempre fala, né, que não tem vácuo de poder, sempre tem uma disputa pelo poder, e não vou falar a palavra oportunidade, porque é péssimo isso no atual contexto, né, mas a gente tem atores em disputa e a gente tem um contexto de ampla disputa, né. Isso leva também a uma desorganização daquele jogo político que já estava estabelecido, né, e aí eu fico pensando assim, essa legislatura, essa última legislatura é a primeira legislatura que entra já nesse novo contexto, com uma outra base do nível do conflito político e dessas disputas, né, então também isso explica parte do que tem acontecido com esse protagonismo da Câmara, né, com um espaço maior de disputa e que a Câmara e que os deputados estão disputando. É assim que você também leria? Essa é a minha pergunta. E se isso teria a ver com, talvez, a emergência de um novo pacto federativo mesmo, então, de uma atuação do parlamento, especialmente da Câmara de Deputados, mas também isso costurado com os estados, com os municípios, né, com os outros entes federativos. Perfeito. Eu vou tentar recobrar direito aqui as perguntas da Amanda também. Espero responder de forma sucinta, como eu vejo. A primeira Deputado, me desculpa, é que acabou de chegar uma outra pergunta, posso incluí-la também? Pode sim. Enquanto eu estava falando, que foi a pergunta da Luísa Almeida. Ela disse que gostaria de perguntar se, na esteira desse debate sobre o aumento do poder legislativo sobre o executivo, se houve alguma discussão entre os parlamentares sobre a possibilidade de um controle excepcional de nomeação ou exoneração em cargos-chave, como do ministro da Saúde em período de pandemia, ou alguma comissão que incluísse os líderes da casa que pudesse ou não respaldar a decisão do presidente de forma excepcional, já que provavelmente a Constituição não previu uma situação de pandemia. Perfeito. Espero ter compreendido a pergunta da Luísa também. Se eu responder algo um pouco diferente do que ela imaginava, fico à disposição para ratificar. A Amanda, ela pergunta sobre a relação entre as duas casas. De forma sucinta, a opinião que eu daria é de que o Lúcio foi muito assertivo quando ele disse que pessoas importam, ou seja, quem preside a casa realmente importa. O presidente Rodrigo Maia tem um histórico de experiência muito maior, sabidamente, na administração de um colegiado do que o presidente Davi Alcolumbre. Então, isso é um fato que nós não podemos negar, que influencia a experiência que o presidente Rodrigo Maia traz ali, dá a ele um empoderamento. Perdão, acho que caiu aqui, que alguém ligou. Dá ao presidente Rodrigo Maia um empoderamento realmente diferenciado no sentido de que talvez essa experiência faz com que ele possa caminhar de forma mais célere, não digo sua agenda pessoal, mas uma agenda dos líderes da Câmara de forma mais articulada e rápida do que o Senado. E como o Lúcio bem colocou, o Senado é a casa revisora. Claro que também pode iniciar como costuma iniciar, mas, de fato, a Câmara, realmente, por representar a população, por ser um colegiado maior e, por assim, ter uma força no início, quem primeiro recebe as medidas provisórias, quem primeiro debate, quem primeiro altera, suprime, enfim, os textos é a Câmara. Então, o Senado, revisando isso, ele compreende que o que ele modificar, dependendo do que modificar, volta para a Câmara. Então, de uma forma ou de outra, a Constituição é que faz essa distinção entre as duas casas. E o que nós temos realmente a mais do que isso é a forma e a experiência que cada presidente lida com essa questão. Então, esse seria o ponto inicial que eu vejo nessa distinção. Muito embora o Senado está aí demonstrando, e já vinha demonstrando em outras pautas, algum incômodo com questões que são feitas na Câmara e que não são bem acordadas com os senadores. E um dos casos onde nós estamos vendo isso é agora, vendo que o governo federal
perdendo um pouco o diálogo com a presidência da Câmara, tem tentado um convencimento do presidente do Senado com as suas questões de preocupação econômica, mas não tem jeito. Ou as duas casas, ou convence as duas casas ou não convence ninguém. Não dá para levar metade do bolo, né? Então, essa é a questão real. A outra questão que a Amanda coloca é sobre a relação com os governadores. Olha, o que me chama a atenção é os governadores estarem tendo um intermédio, ou pelo menos estavam até certo ponto, com o governo federal muito atrás do presidente da Câmara. Eu não sei se foi sempre assim. Eu não sei se sempre houve uma lacuna no governo. Acredito que não. Eu suponho que não. Eu suponho que essa figura de fazer um intermédio entre governadores e presidência da República, vinda do presidente da Câmara, é algo relativamente, não sei se inédito, mas é algo que nos toca a refletir, a pensar sobre isso. Por que os governadores têm buscado tanto a figura do presidente da Câmara, como se primeiro-ministro fosse, do que a figura de pessoas do governo? Será que há uma escassez de articuladores fortes dentro do governo federal que passem credibilidade aos governadores? É um questionamento, né? Não sou governador, não posso responder essa pergunta, mas tenho essa dúvida, porque é sabido que os governadores estão buscando bastante o apoio do presidente da Câmara para as suas pautas, e o presidente da Câmara publicamente tem dito isso, tem se pronunciado nessa defesa, né? Dos governadores. A professora Danusa colocou essa questão sobre um novo pacto federativo. Nesse sentido, eu acredito que nós estamos encarando reforço, não sei se de forma inédita ou não, mas realmente nós estamos percebendo uma autonomia dos entes federativos, usando a palavra do Lúcio, com certa altivez. É relativamente curioso nós vermos governadores que tomam protagonismo de uma questão tão complexa, tão difícil, tão dramática como essa, e passam a ser muito mais o norte para a população do que o presidente da nação. Então, começa a haver uma comparação entre estados. O que é que o governador do estado A está fazendo e do estado B, do estado C? Isso é uma organização relativamente nova e curiosa. Haja visto que em problemas passados havia muito mais sintonia, penso eu, nos governadores em poder administrar seguindo a linha ou algum alinhamento com o governo federal, do que essa coragem de chegar, como chega o governador de São Paulo, e fazer críticas severas, críticas fortes, críticas contundentes. Chegar o governador do Rio, e aqui eu não vou entrar no mérito se é uma disputa política eleitoral ou não, entro apenas no ponto que isso mostra está entes federados incomodados e cobrando promessas acerca do menos Brasília e mais Brasil, né? Então, a questão dos municípios é um pouco mais difícil. Nós sabemos, salvo engano, acredito que só no Brasil que o município é ente federado. Não sei se em outras democracias nós temos essa condição do municipalismo, né? Mas a força dos estados membros tem sido realmente algo que tem chamado muita atenção, a forma como esses governadores têm se destacado, e essa relação deles com o presidente da Câmara também é curiosa, né? A Luíse, para concluir, falou sobre a interferência, agora eu não lembro. Puder me ajudar, professora Danusa? Sim, Luíse pergunta o seguinte, se houve alguma discussão... Oi, tá me escutando? Alô? Tudo bem? Agora tá me escutando? Não te escuto. Lúcio, você tá me escutando? Célio, você me escuta? Uhum.
Ele, eu acho que não está nos ouvindo. Não? Será que se eu botar aqui o fone? Nós te escutamos, tá? Nos escuta agora? Agora sim? Não consigo. Você me escuta, professora Danusa? Sim. Não escuto. Não sei se. Será que. Será que você. Ele não está escutando, né, gente? Deixa eu escrever aqui. Talvez. Quero desativar a. Lhe escuta agora, professora. Agora? Tá. Eu acho que foi na hora que. Mas deixa eu voltar aqui. Perdão. Danusa, deixa eu só apontar que tem algumas perguntas colocadas aqui no bate-papo público também. Tá. Beleza. Vou repetir a pergunta da Luíse e aí a gente vai para a pergunta que está no bate-papo público. A pergunta da Luíse era a seguinte. Na esteira desse debate sobre o aumento do poder legislativo, sobre o executivo, houve alguma discussão entre os parlamentares sobre a possibilidade de um controle excepcional de nomeação ou exoneração em cargos-chave, como de ministro da Saúde, em período de pandemia, né? Como talvez alguma comissão que incluísse líderes da casa, que pudesse ou não respaldar a decisão do presidente de forma excepcional, dada a condição da pandemia. E aí, então, no bate-papo público, nós temos uma pergunta da Marta Zorzal. O Rodrigo Maia, o deputado Rodrigo Maia, não estaria assumindo o protagonismo de um primeiro-ministro pelo fato de o executivo, ao invés de uma tratativa de questões em âmbito do executivo, tem partido para estratégias conflituosas em um momento que se exige maior urgência, né, ou seja, em relação ao papel desse protagonismo do presidente Rodrigo Maia. Perfeito. Você me escuta, né? O Lúcio, sim. Não vejo Lúcio mais. Caiu? Não, acho que o Lúcio tirou aqui. Estou aqui. Tá. Só tirou a... Tá tudo bem. Pronto. A Luísa pergunta sobre se o parlamento cogitou de algum modo interferir nesse momento, por ser um momento especial de pandemia, nas nomeações do executivo. Não houve esse pensamento. Realmente a gente viu ontem e hoje, quando o Poder Judiciário fez algum tipo de interferência, que a reação do governo foi muito forte, né? Foi muito pesada, contestando, né, uma decisão judicial. Então, de forma alguma, o parlamento pensou nesse tipo de interferência, até porque não é papel, de fato, do legislativo, né? Não há esse poder, não há essa previsão e nem se buscou isso, né? Sobre a pergunta acerca... me perdoe o nome da pessoa que fez a pergunta acerca do presidente Rodrigo Maia. A Marta. Eu acredito que foi dito aqui agora pela professora Danusa, ou foi pelo professor Lúcio, que realmente o poder ele busca ser preenchido, né? A cadeira busca alguém para sentar, né? Falando de forma mais educada aí, com a expressão, né? Cadeira vazia procura, né, alguém que sente. Então, a experiência dele, do presidente Rodrigo Maia, no sentido de compreender que ele foi que a imprensa, que a população, enfim, que até porque o próprio Congresso necessitava de alguém, necessitava de uma palavra mais prudente ou mais equilibrada, deu a ele realmente um megafone, ao passo em que não é de hoje
em que há certos comentários de atritos entre o presidente da República e o presidente da Câmara. E a gente sabe que a imprensa, de alguma forma, se alimenta também desses conflitos, porque são conflitos que chamam a atenção das pessoas. Então, essa não é uma questão de hoje. A gente lembra do ano passado de alguns pronunciamentos, inclusive vou mencionar apenas um, do presidente da República, dizendo que o presidente da Câmara deveria estar preocupado com questões pessoais, se referindo a uma questão que ocorria com o pai de sua esposa, e esse perfil mais menos prudente nas palavras do presidente da República destoa muito do perfil discreto do presidente Rodrigo Maia, né? Destoa. E então esses conflitos ocorreram e a pandemia acentuou de uma forma maior, de modo que, permitindo ou incentivando, os seguidores do bolsonarismo fizeram uma grande movimentação para que o presidente da Câmara deixasse de ser presidente, não sei com que instrumento, não sei né? E do mesmo modo que a Câmara não pode interferir no Poder Executivo, o Poder Executivo não tem como interferir na presidência da Câmara. Foi uma votação do colegiado de deputados que elegeu o presidente Rodrigo Maia. Quando o presidente da República, os seus seguidores, de certa forma, criam um conflito com o presidente do colegiado, de algum modo passa a impressão para o colegiado que o incômodo é com todos, né? Então, é perigosíssima, esse conflito é perigosíssimo. A nossa história tem mostrado as consequências de quando não estão alinhados o presidente da República e o presidente da Câmara, não são consequências saudáveis à democracia em geral, não são consequências positivas, e a população, ao passo em que percebe isso, dá mais atenção ao que o presidente Rodrigo Maia faz, e, como mencionei, os próprios governadores buscam o seu intermédio, percebendo que um Congresso forte, a interlocução passa a ser especialmente com o presidente do Congresso do que com o presidente do governo federal, que se isola cada vez mais. Muito obrigada, deputado Célio Studart. Acho que a gente chegou a todas as nossas perguntas. Agradeço aqui muito mesmo a sua disponibilidade em ter conversado com a gente esse momento de trabalho intenso na Câmara. Agradeço também ao professor Lúcio Renaud por estar aqui comentando e pensando junto com a gente essas questões. Coloco, então, aqui o convite para todo mundo que participou hoje, para a semana que vem, acompanhar o nosso ciclo de debates. O professor Carlos, acho que ele ia colocar a apresentação da próxima semana. Colocou? Está aqui. A apresentação do cartaz da semana que vem, que a gente vai discutir as periferias urbanas no contexto de enfrentamento à Covid-19, com a professora Maria das Graças, Cristiano Benedetto e o professor Tiago Trindade. Vai ser dia 7, sempre quinta-feira, o nosso evento do ciclo de palestras, e aí a gente muda só o horário de acordo com a disponibilidade do convidado da convidada. Agradeço, então, muito pela presença à distância de todo mundo e convido todo mundo para a semana que vem continuar acompanhando o nosso ciclo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Danusa. Obrigado. Tchau, Célio.
Gente, só para responder aqui a pergunta da professora Marta, na semana passada a gente não conseguiu gravar e disponibilizar em outra plataforma, foi só o ao vivo a transmissão, mas a gente agora conseguiu fazer uma ligação com o Facebook do IPOL, então estava sendo transmitido na RNP e no Facebook, e vai estar disponível no Facebook do IPOL, que vamos ver aqui, tá aqui embaixo, até no link da transmissão ao vivo, o perfil IPOL UNB, e aí vai estar salvo lá. Tá certo? Tchau, gente, boa noite.